Bom, hoje eu vou falar sobre o Obaloaiê, né? Então, muitos conhecem como Omulu. Então, a diferença entre eles é que o Omulu é o mais velho e o Obaloaiê é o mais novo. Na África, é um orixá muito temido, porque ele rege a doença. Então, eles dizem que antigamente, quando se fazia alguma coisa para o Obaloaiê, ele revidava com doença, principalmente a varíola. Então, tem algumas regiões da África que nem se pronuncia o nome dele, de tanto medo que eles têm. Então, tem uma região lá que chamam ele de Chapanã, tipo assim, como se ele fosse o senhor da cura e da doença. Porém, o Obaloaiê, ele é o dono da terra, ele é o dono do fogo e ele é o dono da cura, né? Então ele protege os doentes, os pobres, por isso ele está associado à dor, à doença e à cura, né? Então ele tanto pode causar uma epidemia como ele pode curar qualquer mal. Então ele era muito temido por conta disso e não era convidado para nada, né? Porque todo mundo morria de medo dele. Ele veste uma roupa de palha e ele carrega uma lança de madeira, que é o legigdá, e o xaxará. O xaxará é um instrumento feito de bambu que ele enrola com palha e coloca uns búzios dentro. É um chocalho. É um chocalho que ele faz para espantar os eguns, né? Então, como eu disse no outro áudio, cada um rege uma coisa da nossa vida, né? Então, ele rege a dor, o sofrimento. Então, ele simboliza o sofrimento. Então, todas as vezes que você está com uma dor, dor física e uma tristeza muito grande, ele está reinando, entendeu? Porque ele foi um orixá assim muito discriminado e ele era o mais forte de todos na realidade, porque ele era o detentor da terra e da doença. Quer dizer, sem isso, os outros orixás não iam poder fazer muita coisa, né? Então ele usa roupa de palha que é para cobrir as feridas. E a lenda diz que ele era filho da Nanã com o Oxalá. Diz que Nanã fez um feitiço para poder engravidar e ele nasceu todo deformado por conta disso que ela fez. Aí ela, sem se conformar, ela pegou e foi e jogou ele na beira da praia, para ele morrer. Aí a Iemanjá ia passando, viu aquela criança toda deformada, sendo já comido pelos caranguejos, já morrendo, aí ela pegou e salvou ele. Salvou, encobriu ele com palha e criou ele daquela forma. Só que todo mundo tem medo dele, porque ele não tem uma aparência muito bonita, né? Porém, ele é poderoso, ele é o detentor do fogo, porque embaixo daquela palha o corpo dele é de fogo e não queima a palha, né? Então diz a lenda também que Yansan, curiosa para saber o que tinha debaixo daquelas palhas todas, ela soprou com o vento e viu as feridas dele e fez com que as feridas dele se transformassem em pipoca, elas secaram. As feridas secaram e se transformaram em pipoca. Por isso que ele é associado à pipoca, a comida dele principal é pipoca, né? Ele é o Senhor dos Espíritos, ele é o mediador entre o mundo espiritual e o mundo material, né? Então ele conhece a tristeza e a dor porque ele passou por muito sofrimento por conta disso. Ele foi criado discriminado e quando ele foi adulto, nas viagens dele, quando a pessoa não atendia a ele, a aldeia que não queria deixar ele entrar, aí ele acabava com a varíola, né? Acabava com a aldeia, entende? Então, ele vem de uma região, ele foi cultuado ele primeiro pelo povo do Jeje, que ele vem da região de Mai, lá no norte da África. Então esse povo desceu depois, foi para outras regiões, cada lugar cultuava ele de uma forma, mas na África o povo evita de falar no nome dele. Então o dia dele é segunda-feira, os fios de conta dele é preto, vermelho e branco, a saudação dele é Atotô, porque silêncio, silêncio que aí vem o rei da terra, entendeu? Então, todos esses orixás, eles trabalham em comum acordo com a natureza, né? Eles regem uma parte da natureza. Então, o Obaloaiê, Nanã, Inhansã, Oxalá, eles trabalham com a morte, com a vida e com a morte. Então, eles dizem o seguinte, que o Obaloaiê trazia doença, levava para Nanã, que enterrava esse corpo podre de doença na terra, na lama,
Então Nanã ficou sendo a detentora da lama. E aí Ansan ia e pegava os espíritos, o espírito dessa pessoa, desse corpo, e levava para Oxalá. Então tá aí a linha das almas. Aí está composta a linha das almas. Todo mundo que tem linha das almas tem um desses no enredo, entendeu? Então, por exemplo, a Iemanjá do mar, o Oxóssi das folhas, tal, da floresta, tal. E ele é dos espíritos, ele é da doença. Então ele levava aquele corpo podre para Nanã, que é um enterro, né? Nanã comia aquele corpo e soltava o espírito para Yansan levar para Oxalá. Entendeu? Então tá aí a linha das almas. Então o Obaloaê, ele é muito respeitado fora da, tanto da Umbanda quanto do Candomblé por conta dos mistérios. Ele é o senhor dos mistérios, né? Todo mundo tem muito medo dele. E tem o Obaloaê Jagum, que é o meu, que ele tem muito lugar que não cultua como o Obaloaê, cultua como um outro orixá, entendeu? E lá no Queto, que é a minha nação, eles cultuam como uma qualidade de Obaloaê. E qualidades são muitas, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas o básico do básico sobre o Obaloaê é isso que eu falei, tá bom?